Olá, gente! Vamos começar mais um programa Yoga Sem Frescura. Eu sou André De Rose, Vinícius Baleia, Fabiano Benassi e Roberto Simões. Sempre esqueçam do cara. Pô, só conheço há 20 anos o cara. E o tema de hoje, aliás, antes, vou informar para vocês que a gente está na segunda temporada. Olha, não percam, a gente está falando muita coisa legal e que eu acho que vocês vão curtir um monte. O tema de hoje é Yoga Malandro, que por acaso é tema do livro do Roberto Simões, que ele vai lançar agora em... Roda! Livro não dá dinheiro. Me chama para retiro, para aula, aí dá dinheiro. Roda jabá. Mas que é um tema que a gente quer colocar, porque tem muita sacada legal, tem muita coisa legal que vai fazer vocês raciocinarem, repensarem a prática de yoga de vocês e aquilo que vocês estão fazendo, que estão aplicando, se vocês estão coerentes com aquilo que vocês estão fazendo. Bueno, acho que a escolha do tema não é para falar do livro, né? O livro tem um título porque o que nós vamos conversar aqui é sobre uma singularidade, sobre um yoga que nasce no Brasil, né? Um yoga que é típico nosso. Talvez quem esteja imerso só aqui no Brasil e não tenha conseguido verificar, fazer uma prática em outro país, por exemplo, na Europa, América do Norte, não tenha percebido como a nossa prática de yoga ela é particular, né? Não só a parte física, mas sobretudo como a gente também transforma os yamas e niyamas, como a gente transforma a causa, entre aspas, do mal no yoga, a gente subverte isso, a gente constrói uma linguagem típica nossa do brasileiro, né? Mas é meio óbvio, né? Nós temos uma cultura própria, que não sei se já te explicaram, mas você não é ocidental, você é latino-americano, né? A influência do brasileiro não vem do Império Greco-Romano, mas vem de índio, de negros e também de europeu, mas especificamente ali muito mais do português. Então, nós temos uma cultura própria e, portanto, não é coincidência que o yoga no Brasil tenha uma singularidade, um tipo de perspectiva típica nossa também. Para talvez a gente introduzir a ideia, uma das características próprias do yoga no Brasil é o seu caráter de terapia. Todas as espiritualidades do Brasil têm um caráter terapêutico. É pensar no espiritismo, é pensar no próprio Daime, é pensar na Umbanda, é pensar no próprio catolicismo popular e nas próprias igrejas evangélicas tem sempre um caráter de terapia. O yoga não foge disso, né? Outra coisa no qual a gente aqui no Brasil tem como algo particular nosso é o toque, né? Como a gente encosta no outro, como a gente gosta de fazer ajuste e também criações próprias e transformações próprias da nossa cultura, né? Como, por exemplo, a gente eleger muito mais do que os kleshas, né? Os causadores do mal, da ignorância, sensações corporais. A gente no Brasil entende, por exemplo, o estresse como o grande causador do turbilhão da mente que causa a tua ignorância e não perceber as agruras da sua vida. O brasileiro elegeu o estresse como algo mal. Eu sempre brinco isso em algumas palestras e eu reforço aqui para passar a bola para eles, que é ofender o seu amigo professor de yoga, é dizer para ele assim, nossa, você não pratica yoga, você está mal nervoso, está mal estressado. Isso, cara, mostra, né, como o estresse, né, ganha um caráter moral para a gente. Né? Um professor de yoga, moralmente, ele não pode manifestar características relacionadas a estresse, a nervosismo. Isso é uma transformação nossa, isso não está no Sutra de Patanjali, isso aí não está em nenhum outro texto sagrado do yoga. É uma construção nossa aqui. E talvez yamas e niyamas também tenham se convertido, tenham se transformado no contato com a cultura brasileira. Por isso o malandro, né? Por isso ele ter uma adaptação, uma ressignificação própria que a gente vai construindo aqui. Não sei se eles concordam, se, por exemplo, vocês acham que yamas e niyamas mantêm no Brasil a mesma característica que foi erigido na Índia, por exemplo? Ele foi ressignificado. Com certeza. E muito da prática de yoga ela é ressignificada para caber aonde a pessoa já pensa. Ela não quer ser modificada pelo yoga. Ela quer
aceitar as coisas do yoga que já dizem respeito àquilo que ela acredita sobre o mundo, sobre a maneira que ela interage com as pessoas. Então eu vejo muitas vezes as pessoas aleijando a prática de yoga, né, e deixando ela sem alguns exercícios, porque falam, não, isso não é importante. Esse assunto de, ser vegetariano não é tão importante, a rimsa não é tão importante. Por quê? Porque diz respeito a uma falha dela. Então ela sempre vai falar que aquilo dali não é importante, porque ela não consegue fazer. Ao invés dela chegar e falar assim, olha, eu não consigo fazer isso daqui ainda, e portanto, não. Ela fala, não, isso não é tão importante. É sempre por exemplo, Brahmacharya, que é celibato, foi transformado. Foi ressignificado. E não é negativo. Não é nefasto. Se todo mundo tivesse que seguir o celibato, nós não teríamos nenhum professor nem praticante de yoga. Mas nem na própria Índia, porque assim, não é que o Brahmacharya, como o item que diga sobre celibato, seja executado. Existe uma fase da vida de Brahmacharya, que é no início da vida e no final da vida. Por que no início da vida eles são Brahmacharyas? Brahmacharya para eles, qual é o significado? É dedicado ao estudo. Pega uma criança de até 12 anos, ela vai pensar em sexo quando? Por quê? Aliás, o indiano só pensa em sexo ele só pensa em sexo a partir do momento que ele casa. Então, assim, você não tem uma criança pensando em sexo. Que indiano é esse? Você tem que contextualizar ele num período histórico, né? Não, da Índia, inclusive, hoje em dia, porque há o período de estudo e há o período de retiro, que ainda é feito hoje em dia. Está diminuindo, mas ainda tem muitos lugares que fazem isso como tradição. Não existe isso. O yoga moderno não é ocidental. O yoga moderno é do mundo. Sim. Um indiano de 15 anos está pensando em sexo, sim. E não é porque ele é brahmacharya, porque ele é brahma, não sei o quê. O mundo mudou. Não, a criança nem aqui nem lá pensa em sexo. Não dá para você universalizar isso, entendeu? Não dá para você universalizar isso. O ponto aqui da malandragem, desse femicídio brasileiro, é uma adaptação da cultura. O tom do seu discurso parece uma deturpação. E eu não vejo assim, eu não percebo assim. Eu percebo uma ressignificação para continuar vivo. Assim como a religião grega morreu, então ninguém mais faz culto ao deus Baco. Porque ela ficou monolítica, né? Perdeu para um outro tipo de pensamento que é a Igreja Católica. O yoga precisou se ressignificar. E ele se ressignificou pelos próprios indianos, numa história de nacionalismo, que é a renascença indiana, para se ver independente da Índia. Então, assim, o yoga ele vai se alterando, vai se adaptando para manter-se vivo. Isso não é uma deturpação do yoga, isso é uma adaptação para manter-se vivo e atual no contexto que ele está inserido. Eu estava ouvindo a fala aqui do André, achei ela meio culposa. Uma subversão dos yamas e yamas com Sim, ele é tradicionalista. Sacou? Não é colocação de culpa. O resgate da essência do yoga. Eu não sou vegetariano porque eu não consigo ser. Eu não sou vegetariano porque eu não comer picanha, porra. Sacou? Sim, não tem nada a ver, cara. Não, mas é a desculpa da maioria. Não porque eu não. É a desculpa da maioria. A base da malandragem do yoga é que você, por causa do Tantra, na Índia, né? Porque quando a gente fala malandragem, acho que é só o Brasil, mas a gente herda essa malandragem de fazer o que? Olha, há muito mais importante do que os textos sagrados é a experimentação. Eu experimento, eu sinto, isso faz bem para mim e eu então vou compartilhar isso. Qual o lado negativo que a gente pode então compartilhar com o André? Como eu tenho uma diretriz que é da minha própria experiência, a verdade que é absoluta para um Brahmani, a vida é plena, sou uma essência em mim mesmo, se torna relativa. Quando o grau de referência é a minha própria experiência, eu não tenho mais uma verdade, eu tenho uma verdade relativa ao que eu sinto. E é isso que incomoda muito aos tradicionalistas, que vem crescendo no Brasil para a gente ficar aqui. Né? Então, porque a verdade se relativiza. O tradicionalista ele quer manter naquele espaço. É conservar o status quo, a minha tradição, Exatamente. a essência que é da Índia. Um yogi malandro como o nosso, a gente se adapta, né? A gente é híbrido, a gente é mais permissivo. Eu olho para Jesus e vejo ele um yogi. Sim. Sem nenhum tudo tipo bem, de problema. E tudo bem. Sim. Mas Não, fala. isso diz respeito à nossa cultura. Que de manhã cedo o cara vai receber um passe, na hora do almoço ele frequenta... O que nós estamos falando é de nós mesmos. E de noite ele vai para a Sim. missa.
Ou seja, fala isso para qualquer pessoa fora do país, ele fala assim, como assim? Sim, por Mas isso que isso é o não yoga cabe na malandro. cabeça. Por isso que é o yoga malandro. Então assim, ele não conseguiu uma benesse na igreja, ele vai receber um passe na Umbanda, mas por quê? Porque ele quer garantir o O dele. brasileiro é o único que se intitula católico não praticante. Isso não... Aonde que é? E o yoga no Brasil é muito engraçado. Ele é praticante, mas não é. Não é yoga. Isso é uma coisa fantástica, né? Isso é uma coisa fantástica. Eu só não concordo que na Índia hoje, todos... Não são todos, mas existe a tradição. Mas o que eu de- quero falar é que está nas escrituras que você tem as fases da tua vida, de Brahmacharya, Grihastha, Sannyasi. Só que é de uma Índia que não existe mais, cara. E é um contexto social e político que não cabe no Brasil. Por isso, personagens da nossa história, da latino-americana, foi subvertendo isso, foi adaptando isso, não de forma, na maioria das vezes, consciente, mas adaptou. Tanto que hoje, se você for seguir a regra à risca, como o André preconiza, bom, mulheres não estariam entre nós, né? E aqui é a maioria, né? Sim. E tem também quem subverte, né, cara, os yamas e niyamas com um toquezinho de lei do Gerson, né, cara? Sim. Que daquela, né, Satya não é Satya, Asteya não é Asteya. O cara... Satya, em vez de falar a verdade, é ser franco. Né? O cara é grosso, né? O cara é grosso que você fala, mas é Satya, é um dos yamas. Agora é interessante, o último niyama, que é a entrega da sua vida e total consagração a Deus, Ishvara Pranidhana, ou uma outra coisa que o André vai falar daqui a pouco, ninguém toca no assunto, né? Ó, o yoga preconiza a sua entrega total da vida a Deus. Não, então um trecho do Yoga Sutra que diz: o yoga é uma prática de tapaha, swadhyaya e ishvara pranidhana. Então, esses três elementos, se eles estão presentes, é yoga. Se não estão, não é. Sim. Mas eu acho que também não dá para levar muito ao pé Não dá para levar ao pé da letra, entendeu? não dá pra levar ao pé da letra. Você entregar. Eu acho que tem muito mais em Ishvara Pranidhana de um bhakti yoga, cara, de uma entrega, de você entregar o fruto das suas ações, ou seja, você ter ações, boas ações. Pra quem? Para o cara. Para o cara. Então, mas isso depende Não da para tradição. você, porque aí seria uma atitude egóica, cara. Sim. Não, o pessoal gosta de traduzir por auto-entrega, né? Não, mas depende da região da Índia onde você esteja, pode significar, mas pode significar também dentro das escolas tântricas o eu que habita o coração, que é Shiva. Que é Mas Deus? não Shiva, não Shiva, o Shiva que foi colocado 700 anos depois disso entrar na Shvetashvatara. Mas Shiva não é você, né? Shiva seria a alma humana. O nome que se dá à alma humana é benévola, porque ela é favorável a você. Ela é imortal ou ela morre? Ela não é temporal. Então, assim, ela nem é imortal, ela nem nasceu e, portanto, ela não vai morrer. Então ela é imortal, Cássio. Ela tem uma... Ela não vai morrer, caralho, ela é imortal. Não dá pra fazer outra coisa. Ou é imortal ou é imortal. Imortal é aquele que nasce e fica imortal. E não morre. Entende? É o sempre existente. Não, né? imortal é o que não morre, Então, cara. não, é Como o absoluto. nasceu, ele Não, O que eu quero dizer é o seguinte, não é desse mundo, né? Pode estar na imanência, mas ele vai manter-se. Isso é uma característica de Deus, tá certo? Sim. Alguém que cria, né? É o da criação, né? Então, ainda é uma coisa que é além de você, né? Deus não é alguém num trono, há várias caracterizações de Deus. E se você é da entrega total da sua vida a Ishvara, a Deus, ou a Shiva, ainda é algo que você vai buscar ele, né? Ele não está aqui, agora, mesmo que seja na imanência. O yoga vai te proporcionar esse encontro. Isso ainda é Deus, isso não é egóico, né? Isso não é de mim mesmo, mas isso tá além, é uma busca, é um caminho espiritual, né? É disso que eu acho que Ishvara Pranidhana diz, o último niyama. Mas né? isso não seria meio católico? Porque aí a busca está do lado de fora. E para o yoga a busca não está do lado de fora, ela está em revelar ao que você já é. Sim, perfeito. Né? Mas você já sabe quem você já é? Em meditação a gente sabe. Tá. Porque você tira o personagem, Mas você entende o que eu quero pensa dizer? sobre o assunto, A meditação e deixa vai fazer experiência. você perceber algo que você ainda não sabe o que é, mas já é. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ainda há um caminho espiritual a ser seguido, a ser traçado. O yoga vai te proporcionar vislumbrar isso.
Mesmo que não seja na transcendência, como cristão, está no outro mundo, é na imanência, que eu concordo com você 100%, né? O hinduísmo, portanto o yoga, que é uma perspectiva do hinduísmo, entende que é agora, é aqui. O brasileiro, e aí vem na malandragem de novo, entende, porque copiou do espiritismo, que a reencarnação, a transmigração da alma é algo ascendente, né? Sim. Que não é para a característica indiana, né? Você quer vazar daqui, você não quer voltar para cá, né? Então a luta de um yogi, né? O yoga te proporciona você conhecer você mesmo para quê? Moksha. Para vazar daqui, né? Para não Libertação. voltar para Sansara. Porque o pensamento do ocidental ele é muito calcado em cima do cristianismo e do processo de reencarnação revisto por esse cristianismo. Sim. Então, quando você pensa na Índia em reencarnação, você pode nascer como uma barata, você pode nascer como qualquer outra coisa. Sim. O movimento Hare Krishna, quando veio para o Brasil, eu esqueci o nome dele agora, não me ocorre, o principal expoente na Índia, ele nasceu de 2 personagens simultaneamente. Quem é você? Eu sou a reencarnação de Rama e Sita. Peraí, 2 almas num corpo só? Mas não tem problema nenhum, é só você chegar na Índia e ver também alguns outros personagens que falam, olha, o humor reencarnou nesse, mas a inteligência reencarnou nesse. Então, assim, uma mesma pessoa também reencarna em vários corpos diferentes. Então, quando eles pensam o próprio Dalai Lama, você vê um monte de Dalai Lama, então, esse ficou com determinada personalidade, esse com... Então, ou seja, a transmigração da alma pelo conceito hindu é completamente diferente daquilo que a gente fala aqui. Como se fosse uma escada ascendente que você evolui, que você desenvolve. Você nasce com aquilo que é necessário. Você se dilui, você se soma, você nasce junto com o outro. Então, assim, esse raciocínio nosso é cristão. E é Ele não tá lá. fantástico, porque sem esse tipo de adaptação e acomodação, talvez nós não estivéssemos aqui conversando sobre yoga, né? O yoga faz sentido para a nossa cultura porque ele foi acomodado a ela. Eu acho que não teria como ser de outro jeito. Porque Não. como é que você vai Sim. interpretar uma coisa que é completamente diferente, um contexto diferente? A gente não nasceu lá, Sim. você tem que usar aquilo que você já conhece primeiro, para você depois começar a saber se aquilo é para você ou não, fazer parte. O yoga foi transplantado para cá, né? Ele foi transplantado para cá, veio vindo devagarzinho. Ao contrário de outros países como a América do Norte e Europa, a gente nunca teve um hinduísta, né? Um yogi indiano legitimando, trazendo o yoga para cá. Sempre foi intermédio de outros, sobretudo de esotéricos, né? E místicos, né? Isso é uma característica própria do brasileiro latino-americano. A gente não tem uma associação hinduísta no Brasil, nem na América Latina, acho que tem Suriname, um templo hinduísta, né? Com figura. Então a gente nunca teve o dossel do hinduísmo segurando a nossa onda aqui, né? Sempre foi a Igreja Católica. Então o yoga, de forma malandra, vai subvertendo e se encaixando nos espaços. Ele faz sentido pra gente, né? O yoga é um caminho espiritual, existencial, de sentido para muitos brasileiros, né? Parcela bem característica, né? Os yogis do Brasil são essencialmente classe média alta, branca, vivem em zonas urbanas, né? De alto poder aquisitivo, né? Não tem yoga no Vale de Jequitinhonha, não tem yoga... o yoga é aqui, São Paulo, Rio, e mesmo nesses lugares cosmopolitas, em bairros economicamente bem favorecidos, né? Porque a forma de pensar o mundo do yoga no Brasil, ela não faz o menor sentido para quem acorda 4h30 da manhã, pega 2 conduções, ônibus, treino lotado, vai trabalhar 8, 10 horas, volta para casa 9 da noite, cuidar dos filhos, fazer comida. Aí esse cara fala assim, cara, desapega, brother. A vida dele já é um yoga, brother. Desapega do quê? Não tenho nada. A vida dele já é uma vida de yoga, cara. Sim, nesse contexto, né, da teologia do desapego, ela é diferente da teologia católica, que é a teologia da caridade. Se é rico, não tem problema. Pode ser rei, pode ser príncipe, mas distribui. Né? É um dever moral de um católico dar esmola. Mesmo que ele, cara, vou comprar cachaça, né? É um dever moral ele dá. Que é diferente da teologia do evangélico, a teologia da prosperidade. Por isso tem um pastor com sapato de couro de crocodilo, terno Armani e um Audi. Porque a teologia dele é da prosperidade. Então, são formas de ver o mundo diferentes. Eles podem ler o mesmo livro, mas eles pensam o mundo diferente.
Os yogis no Brasil também, quando a gente fala yoga, e talvez você tenha uma ideia de um próximo programa, quando a gente fala yoga, a gente acha que yoga é uma massa igual. Não. Isso é muito louco. Na academia, né, nas pesquisas científicas, também, né, são poucos pensadores no Brasil que pensam o yoga como algo grande, mas várias tribos, cara, várias tribos, né? A gente conversou em alguns programas sobre a galera que mais está ligada ao Vedanta, e elas outros não do conversam entre Tantra, si, não conversam entre si. O yoga é uma tribo de subdividida. Então, isso que você está falando, essa subdivisão, foi interessante quando assim, a minha ideia de reunir os professores através do grupo do WhatsApp e tudo mais. E as pessoas às vezes fazem isso no Facebook, mas as pessoas não conversam. E quando eu, na prática, fui tentar fazer alguma coisa, é nesse momento que você vê a distância entre um e outro. É muito grande. Ler o mesmo livro, fazem a mesma prática, mas enxergam o mundo diferente. E, além disso, né, existe também, não é só a distância, né, na questão do pensamento do yoga, mas também a falta de vontade da pessoa ir lá e tentar fazer alguma coisa em que, né, abarque ali. Eu mesmo, né, no sentido de procurar manter o grupo, fazer com que fique uma coisa neutra, focada só no yoga, é difícil pra caramba. Sim. Só pra lembrar. Manter o diálogo. É difícil. Então, uma coisa que eu tinha colocado como regra lá, não falar de política. Por quê? Isso sempre tem opinião diversa e, né, o grupo ele é focado no yoga e tudo mais. Porque o assunto é yoga. E o assunto é yoga. Né? Não quer dizer que, eventualmente, a gente não tem que discutir alguma coisa relacionada à nossa profissão, mas quando a pessoa entra com uma opinião, quer publicar alguma coisa diferente, aquilo gera muita discussão. E várias vezes eu tive que interferir. Todo mundo tem a sua verdade. E todo mundo tem a sua verdade. Então várias vezes eu tive que interferir. Por quê? Fica aquela disputa, né, de quem vai falar mais, no sentido de que eu tenho que mostrar minha opinião, o que é importante e tudo mais. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que o mundo do yoga não tem espaço para discussão e para diálogo. Sim. Você vê o grupo do WhatsApp, quanto assunto que dá. Então, assim, deixa claro que o mundo do yoga não tem espaço para diálogo, para conversa, para discussão. Discussão no bom sentido. E o segundo, que há várias formas de pensar diferentes e não há uma liderança. Né? Não há uma liderança num bom sentido, alguém que fala assim, não, eu represento tal coisa. São poucas escolas assim, que têm esse tipo de característica. Né? A falta de diálogo, um canal como esse nosso aqui, abre para esse espaço. E a gente mesmo sofre uma série de agressões, né? E de discussões sobre posicionamentos mesmo. Né? Nós não representamos o yoga, a gente está aqui discutindo sobre os pontos de vista do yoga. Então, o ponto aqui do nosso bate-papo do yoga no Brasil, ele tem tribos diferentes, escolas diferentes, formas de pensar diferentes, né? Não é algo unívoco. Por isso que quando a gente quer pensar sobre a regulamentação do yoga, fica um samba do crioulo doido, né? Porque um quer, um não quer. Mas você vê, isso não é uma coisa específica do yoga, né? A Umbanda é a mesma coisa, as igrejas católicas, mesmo as pentecostais, mas entendam, eles são mais evoluídos que nós, espiritualmente. Porque eles conseguem, mesmo tendo discordâncias, né? Mesmo a Umbanda, por exemplo, né? É um meio no qual também transito, consegue se reunir no dia de Manjá, organizar suas barraquinhas, fazerem suas oferendas e descerem as suas entidades ali e fazerem uma festa em comunhão. Nós, a gente não consegue fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos, né? Isso é uma falta de organização, falta de diálogo, não, e só para profissionalismo. Só para refletir o que você está falando, na prática, quando eu queria o grupo, uma das preocupações que eu tinha era olhar para grupos de Facebook, principalmente na época do Orkut, que tinha formato de fórum, onde não existia diálogo. Não tinha um consenso ou uma forma de, como aconteceu da última vez, que o André estava discutindo com outra pessoa sobre Vedanta, né, de Yoga não é Vedanta, e foi um diálogo super, né, tranquilo, mas normalmente não existe essa, eu quero ouvir o outro. Sim. Né? Mais ou menos, não foi tão tranquilo. Mas foi tranquilo assim, não gerou uma discussão que se tornou algo imenso como a maioria das outras vezes. Sabe o que é isso, cara? É que o yoga ainda é muito pequeno, cara.
Sim. Sabe? No Brasil. É muito pequeno, então você sabe quem está tentando liderar, rola o lance do ego, de alguém querer ser mais do que o outro, rola o lance do mainstream do yoga, todo mundo sabe quem é quem dentro do yoga, cara. Sim. O Roberto estava falando de gente que parou ali na rua, já me pararam por causa do programa, cara, na rua, saca? Porque as pessoas, cara, você não tem uma revista especializada. Você vê como é pobre, para pra falar com a gente. Pois você vê, cara, como, assim, então, para você gerar um tipo de diálogo entre as pessoas, fica muito difícil, porque são grupos muito individualizados. São os alunos do André, são os alunos do Vini, são os alunos do Fabiano. Assim, ninguém sacou que você foi um aluno do André, que os seus alunos são discípulos do André, ou deveriam ser, cara, porque é o parâmpara, né? É a sucessão, cara. Isso é outra coisa que mudou, né? É a sucessão, sabe? Eu acho que o que está faltando é a gente fazer uma leitura do panorama, né? Mudou. O panorama mudou, né? Para eu escrever esse livro, Yoga Malandro, foi fruto do meu doutorado, do meu mestrado, eu saí a campo e entrevistei 10 yogis do Brasil. André é um desses personagens e 3 cientistas. E eu percebi que eu dividi esse grupo depois de entrevistar, horas de entrevistas, que havia 2 grupos bem distintos. Um grupo mais permissivo, mais híbrido, que fazia combinações, sincretismos com a cultura brasileira, e há um outro grupo mais tradicionalista, que bate no peito, quer fazer um resgate da essência do yoga, com todo o respeito, com todo o poder que eles podem ter, mas são 2 grupos que vão ser subdivididos, mas são 2 grupos muito fortes, um mais tradicionalista e um outro mais híbrido, mais sincrético, mais permissivo, né? E eu encontrei também um terceiro personagem que surgiu, isso é uma coisa que poucas pessoas pensam, que são a entrada de um terceiro agente no Brasil, mas no mundo também, são dos cientistas yogis, ou cientistas meditadores, ou cientistas gurus, Deepak Chopra, Amit Goswami, são pessoas que vêm com a chancela da ciência e vêm disputar com esses 2 aqui, com os tradicionalistas e os híbridos. E essa galera aqui vem ganhando espaço, né? Alguém que vem com o título de cientista no mundo do yoga ganha. Por quê? Porque o Brasil não tem a legitimação do hinduísmo, de um brahmane ou de que seja. E aí entra o quê? Entra a forma de pensar que mais o nosso mundo, o Brasil especificamente, legitima como verdade, que é a ciência. É a nova crença, né? Qualquer um que vem com jaleco branco ou algum título de acadêmico ganha ele está falando a verdade ali. Parece então que o yoga não tem mais uma característica tão forte de verdade. A gente volta à nossa discussão dos yamas e niyamas, que é o bem clássico. Já tem uma validade a validade se dá pela experiência do corpo. Exatamente. E a ciência é uma forma de ver o corpo e legitimar. Diminui o estresse, aumenta graus de relaxamento. Isso vai dando outros valores para o yoga, né? Hoje, eu falei no início, o estresse é o grande mal a ser extirpado, né? É como se fosse fazer uma desobsessão do estresse no seu corpo a cada prática do yoga. Vai falar, nossa, estou muito mais tranquilo, mais centrado. Esse cara que fala isso significa, eu não tenho mais o estresse agindo em mim, como se fosse um espírito maligno. E o estresse, sob o ponto de vista da biologia, é altamente importante, benéfico para a vida. Mas o estresse, nessa nova narrativa, nesse novo mito que o yoga no Brasil vem construindo, é um mal a ser desobsediado. Isso não é brincadeira, isso não é falar com sarcasmo, mas é fazer uma leitura do que realmente hoje acontece. É uma nova forma de pensar a realidade por meio do óculos do yoga no Brasil. E os niches, o código de ética de yoga, são os niches, que são os yamas e niyamas, o que está acontecendo com eles? Estão sendo ressignificados até num grupo como, por exemplo, do Fabiano. Sim. Onde, de repente, eu vejo no grupo um monte de gente distribuindo PDF de livros que estão lá, sendo vendidos. E aí o pessoal fala, não tem importância nenhuma porque esses livros estão distribuídos na internet e todo mundo começa a distribuir literatura dos outros, com o trabalho dos outros. Então, assim, dentro do meio do yoga, o que a gente vê hoje em dia? Uma falta de respeito
Porque, assim, minimamente, se a pessoa estivesse praticando aquilo que ela está preconizando, ela estaria dentro daqueles preceitos. Mas não, ela pega um curso do outro, pega o nome do site do outro, pega o nome da escola do outro, pega o nome do podcast do outro. O pessoal está pegando emprestado coisa e nem a referência dá. Né? Quantos cursos eu criei, quantas coisas eu fiz, as pessoas não dão referência, quantas coisas que ele fez por você, todos nós não estão sequer dando importância à referência. Quando, por exemplo, eu chego para as pessoas hoje em dia e falo sobre porque muita gente torce o nariz, né? Não sei se vocês já perceberam, que é o Fly Yoga, ou o Double Yoga, ou o Yoga, Ganja Yoga, já teve um programa sobre isso. Não, eu estou falando de um específico. Sim, tem vários outros. Mas quando eu estou falando desse específico, que é aquele yoga aéreo, aquele yoga acro yoga, que está em moda, todo mundo fala, torce o nariz falando, isso é moderno. Moderno caramba, 1928, Krishnamacharya, filmagem. Antes de 1928 você tem referência em 1914 sobre a prática feita em dupla. Então assim, não é uma inovação. Depois o Ganga White, depois de 1930, década de 30 para o Ganga White da década de 70, ou seja, 40 anos depois, ele escreve um livro. Aí todo mundo no mundo inteiro se baseia no livro do Ganga White, achando que o Ganga White é o grande criador do Que livro é esse? É o chamado Double Yoga. Ele é Penny Singler, se eu não me engano, e Ganga White. Alguma coisa parecida, eu tenho que lembrar agora. Mas Ganga White, eu sei que ele é um dos autores do livro. E é um casal, eles fizeram várias fotos, e aí depois, aqui no Brasil, passados 10, 20 anos, eu comecei a dar aula de agora, essa prática, ela está maravilhosa, ela está muito louca, ela está com um exercício que eu nunca podia imaginar que podiam ser feitos. Aconteceu no YogaCon agora. Quem é que dá essa referência? Quem é que fala de onde veio? De onde é que aquilo migrou? Para onde é? Ninguém. Todo mundo fala assim, Mas nada, é uma referência. A referência sabe quem é? É algum professor americano, cara. Porque isso começou a ter uma outra visão nos Estados Unidos, cara, agora, moderna, saca? Isso aí ninguém tá... Cara, tu acha que alguém vai querer saber do Krishnamacharya praticando acro yoga, cara? Double yoga? Mas não Fala é sério, nome, cara. mas estava lá, entende? É que as pessoas elas estão nem aí para referência, copiando Mas, textos, mas, livros, frases. Pô, tá dentro do É que é uma Yoga coisa no qual não Sutra. tem como você fugir. O yoga se populariza e junto com ele vem o marketing, vem o mercado e vem a venda de produtos. E a gente está conectado com os Estados Unidos, cara. A nossa conexão é os Estados Unidos, cara. Somos colônia deles, né? Então, não tem como fugir disso, sabe? Assim, agora, tudo que você falou está pautado numa palavra da filosofia chamada ética. Né? Há uma ética no qual o mundo onde a gente vive agora não tem tanta importância, né? Há uma velocidade de informação. Acho que o tema está muito nisso, sim, que você falou. Há uma velocidade, né, no qual ninguém mais quer parar para pesquisar, para ver de onde veio, referência, porque se eu não fizer isso agora, alguém vai fazer. Há uma velocidade muito grande. Nós estamos num tempo, um tempo muito acelerado, né? Não tem mais história, né? Hoje a gente pega informações, joga no Google, você pega informações. Você não vai perder, olha o termo que a gente usa, né? Perder tempo para saber isso. O importante é pegar. E eu junto o meu. Eu particularmente não vejo como fugir muito disso, né? É uma questão de ética, de velocidade do tempo e vai acontecer. O que talvez seja no plano de fundo disso, vem de pegar a pessoa que não dá referência, que é ruim, é óbvio, mas tentar educar quem vai consumir isso. Né? Então a gente volta para assuntos como uma boa formação, um bom professor, ele estagiar, para que se tenha um pouco mais de história. Mas é claro, o Brasil chega sempre 50, 60, 80 anos depois. O Brasil hoje, em dezembro de 2018, que descobriu que existe republicanos democratas. Né? Então, assim, coisa que já está há quase 100 anos nos Estados Unidos, a gente encontra hoje aqui no Brasil e acha, agora eu descobri que você é tal coisa. O negócio é antiquíssimo, né? Então, talvez o Brasil daqui a 40, 50 anos vá compreender o que está indo. É claro que essa popularização, essa massificação, que já diminuiu, hein?
Nós tivemos um pico de yoga muito maior na década de 90 e 2000 do que agora em 2018. Nós já caímos nisso aqui. A tendência é talvez diminuir um pouco mais isso. Agora, que o yoga no Brasil valoriza muito mais o corpo, valoriza muito mais a experiência que você tem. E hoje, não sei se vocês entendem, mas o yoga já está sendo secretizado com outras religiões, né? Não só no Brasil, como o Daime, que nós já falamos, e vai surgir o Wake and Love, e outras. Hoje existe o Umbandai no Brasil, em São Paulo, existe o Aum Yoga, a Umbanda. Umbanda, que o pessoal tem Então, juntado as ideias. Também existe agora no Brasil, chegando via Kundalini Yoga, o Sikhismo, uma religião hinduísta, junto com o Yoga. A galera de turbante são Sikhs. É uma outra forma de pensar. Esse sincretismo já está acontecendo. Né? Uma forma de pensar o yoga é só uma perspectiva Sikh. Lá na Índia. Isso veio da Sim, Índia, não veio daqui do Brasil. Né? Mas é óbvio que quando chega no Brasil, já vai mudar. Mas também não vem Índia-Brasil, cara. Vem Índia, Estados Unidos, Sim, Brasil. Ninguém vem direto da Índia para cá. Não vem da Índia, cara. Passa por um filtro. Exatamente, cara. E nesse filtro fica muito lá. Sim. E chega muito pouco aqui, cara. Talvez pela própria barreira idiomática também, enfim, demora muito, né? Ninguém fala português lá, né? Enfim. E quando pegar tentaram trazer referência direto... sempre uma referência boa, às vezes é um livro de fora. Né? Sim. E quando tentaram trazer direto para cá, aí a Mariana Bastos Freire tentou trazer um grupo para cá. Foi de ótimo. Foram todos cancelados, presos, né, na imigração e voltaram para a Índia. Ela quase não conseguiu fazer o evento dela. Ela fez o primeiro congresso internacional de yoga no país, trazendo indianos. Foi o Batuba? Eu acho que foi. E aí o que aconteceu? Betioga. Ela conseguiu trazer 2 indianos ou 3 da delegação inteira de indianos, porque eles não vieram pelo mesmo lugar. Então, como eles entraram, ainda foi feito o congresso. Mas a delegação inteira foi presa e mandaram os caras de volta. Sim. Aí você fala, se tivessem entrado naquela época, talvez a história do yoga fosse contada de um jeito diferente hoje em dia. Teria alguma referência hindu, teria alguma referência... O que vai começar a transformar no Brasil mesmo o yoga é quando indianos começarem a perceber o mercado do yoga no Brasil. Óbvio. E aí os indianos começam a vir. O Ayurveda já começou, o yoga ainda não. Quando começarem a vir, já tem alguns pontos, não está zero, né, o marco zero, mas ainda não tem uma massificação de... Por exemplo, o que é uma massificação, Beto? É quando você começar a encontrar nomes de professor de yoga indianos. E isso vai acontecer. Sim. Isso vai acontecer. Professores de yoga indianos importados para cá, quando donos de shalas, de academias, de espaços de yoga, perceber que eles vão trazer mais aluno. Mas vai demorar ainda. Isso vai acontecer. E aí vai haver uma readequação do que nós fizemos hoje com os preceitos do yoga, com a prática do yoga. Que eles estão trazendo. Exatamente. A mesma coisa é quando... imagina você que pratica capoeira na Alemanha a vida inteira e você pega um avião e desce no Pelourinho, em Salvador. Você acha que sabe cantar Paranauê, sabe tocar berimbau, chega lá, vê os negão trincados gigantes e fala, nossa, cara, não sei nada do que o cara está fazendo. E volta para Alemanha com um monte de berimbau que você comprou no Pelourinho, cordão branco, camiseta de Salvador, e acha que é um grande mestre. É o brasileiro que passa uma temporada na Índia e pisa em Guarulhos e vira Brahma. Né? Isso vai mudar quando os indianos começarem a vir para cá e começarem a perceber que aqui ganha dinheiro. Sim. Que isso ainda não acontece. E deve estar perto, né? Eu acho que ainda não está perto. Haja vista espaços de yoga que fecham e revista como o Yoga Journal que não deu certo. Sim. Vai demorar ainda. Talvez mais uma década. Os professores de yoga que dão aula de yoga hoje em dia estão numa posição muito favorável, eles podem fazer o que quiserem. Sim. Então há uma permissividade para você fazer o que você quiser e falar o que você quiser na sua aula de yoga. A vinda desses indianos para cá vai ser via brasileiros que já estão, entre aspas, se tornando brahmanes, né, iniciados por indianos. Esse é um caminho que o Brasil tentou ainda, como o André falou, década de 1980, 75, e não rolou. Época da ditadura, era muito forte o catolicismo, hoje já deu uma brandada, não sei agora com o próximo governo, mas quando esses indianos tiverem carta branca para começarem a vir para cá, ministrar palestra, dar aula,
E aí, uma segunda parte, os praticantes de yoga, os consumidores de yoga, perceberem que a prática deles é, entre aspas, melhor, vão começar a consumir mais esses caras. Eu acho que esse processo aí, voltando à conversa que a gente teve, que você falou dos praticantes de Iyengar e de Ashtanga, eu acho que esse processo já começa com esses professores aqui. Sim. Porque não precisa vir um indiano aqui, mas basta ele ter validação. Ele tem uma relação com os professores daqui, sacou? Porque você sabe que nenhum professor de Ashtanga aqui dá aula de Ashtanga de orelhada. Eu dou aula, eu improviso uma aula de Ashtanga, não sou... Tem elementos do Ashtanga, eu dou uma aula de Hatha Yoga com elementos do Ashtanga. Mas ser honesto dizer que não é. Não sou certificado. Mas você tem elementos do Ashtanga na sua prática. Mas esses professores já são certificados lá, vêm aqui sob orientação. São raros, né? Mas eles não trazem o indiano. Não, eles querem a liberdade de fazer aquilo que eles quiserem. Mas não tem como, porque eles seguem a metodologia, entendeu? Eles têm Só que assim, é que pro leigo, pro praticante, pro consumidor que vai pagar a mensalidade, vai ter um momento que ele vai perceber, talvez, que o indiano é mais legitimado do que o outro. Aí ele vai para lá. O indiano não vem para cá. Ainda não, é isso que nós estamos falando. Talvez, dentre algum tempo, 1 ou 2 décadas, o indiano, quando perceber que pode ganhar dinheiro se mudando para o Brasil e dando aula aqui, vai começar a aumentar o mercado, que não existe hoje. É o brasileiro que dá aula de jiu-jitsu em San Diego. Quando ele percebeu que o norte-americano começou a consumir a aula, cara, começa a chamar brasileiro para dar aula para lá. Vai ter um momento que a Índia, como já faz para os Estados Unidos e já faz para a Europa, vai encontrar o mercado latino-americano. É que o mercado latino-americano, cara, fala espanhol e português. Essa é a primeira barreira idiomática. O cara fala o inglês. Então tem uma barreira. É muito mais fácil o cara ir para São Francisco e dar aula lá do que vir para cá. E pensa, politicamente a Índia, assim como a Índia, vem crescendo no mundo economicamente. Eles vão exportar os produtos que eles têm. Não é só telemarketing. Eles vão exportar também o produto deles, que é o yoga. Coisa que o Brasil poderia fazer mais sistemático com a capoeira, por exemplo. Mas faz, é que a gente não tem mais acesso. Mas não é tão sistemático. A gente é muito resistente à mudança do paradigma que a gente estabeleceu. Que tem indianos dando aula no Brasil. Tem, por exemplo, no Nordeste. Você não consegue dar aula no Nordeste se você não for apadrinhado por uma indiana lá, pela Vede Kumari. O Brasil é muito grande. Eu fui dar aula em Salvador e eu fui conhecê-la. Ela é uma excelente pessoa, fui para casa dela, a gente jantou e tudo mais. O Harbans, marido dela, um doce de pessoa, uma pessoa super legal, mas são 2 indianos aqui. Mas ainda assim os brasileiros subvertem isso e continuam com as suas ideias sobre yoga misturadas com catolicismo, porque essas dois agentes, essas duas figuras não têm força para contra a cultura é muito grande, a cultura é muito grande. Forte, isso. O brasileiro tem essa coisa do catolicismo popular, por exemplo, que é muito forte, cara. Eu sempre cito o exemplo da festa de Bom Jesus de Iguape, né? Então tem uma festa, eu não vou pegar Bom Jesus de Iguape, uma estátua, uma figura achada, mas tem todo o caráter sagrado, e colocam no meio da praça para festa. Chegou um padre novo, num momento, numa história, né? Falou, olha, eu não quero uma imagem sagrada no meio de um espaço profano. Vocês tomando cerveja, cantando, bêbado. A imagem fica dentro da igreja. Querem ver São Bom Jesus de Iguape? Vai para a missa. O que eles fizeram? Os caras, não, sem problema, padre, vamos fazer assim esse ano. Eles entraram na igreja, roubaram a imagem, colocam no meio da praça, 5h30 da manhã, volta a imagem lá dentro de novo. Esse jeitinho brasileiro, essa forma malandra do brasileiro, é uma característica nossa. Então a gente vai sempre subverter mesmo essas tradições. Olha a teologia da libertação. Excomungado pela igreja, pelo Vaticano, mas sobrevive aqui. Olha a pedagogia do oprimido. É uma outra forma de pensar também. A gente tem essa característica nossa, porque não temos tempo para pensar sobre isso, mas foi uma característica constituída na alma do brasileiro, e o yoga não foge a isso. Tem um contexto histórico, né, cara? Claro. O negro fugindo da senzala é uma lã, cara. Sim. Quem é o brasileiro? A gente é isso,
cara. Sim, quem é o brasileiro? O brasileiro é o filho do estupro da Índia. Da Índia pelo Pelo europeu, nasceu o Cafuz, vamos acreditar, que não é aceito nem na Oca, nem na Vila, na Vila. Esse cara, então, não é preto, não é branco, não é índio. Não é nem da Casa Grande, nem da Senzala. O que esse brasileiro nasce sem pátria? Então o que esse cara faz? Ele tem que agir de uma forma malandra para pegar um joelho de porco lá na feijoada dos negros, roubar um peixe ali na Oca, um pedaço de pão atrás da Casa Grande, com a mucama, e ele tem que se virar, senão ele morre. Se ele fala assim, se ele é orgulhoso, não vou fazer nada, isso é contra meu orgulho. Ele morreu, filhão. Nós somos filhos do malandro, do cara que engoliu seu próprio orgulho e teve que se virar lá. Nós somos eles. Nós somos isso. A malandragem do brasileiro não é algo negativo só. É sobrevivência. É a sobrevivência, exatamente. É diferente de um português que lutou contra os mouros para resgatá-los. Não. A gente já nasceu num país que não era nosso. Isso é Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Pode gostar ou não. Né? Você pode assistir, não briga comigo, não tenho culpa. Pode assistir Brasil Paralelo, tudo certo, né? Mas são formas de contar a história do Brasil. Esse malandro brasileiro, ou brasileiro cordial, ou não, ele tem uma característica própria que sobrevive hoje. O yoga no Brasil tem essa característica também, a gente subverte. E fora isso, a cultura indiana não cabe na nossa cabeça, porque não é parte dos mitos e lendas que a gente tem aqui. É como querer explicar para o indiano o que é o saci pererê, a mula sem cabeça, o boitatá. Aí a gente chega e é imerso na cultura indiana. O que você sabe sobre Shiva? Pergunta para o aluno. Ele sabe o que o professor dele falou para ele. Que aula de yoga que tem nome em sânscrito e que você dá o nome das posições e às vezes tem um nome que não tem nada a ver ali. E está tudo bem. E aí o que acontece? Essa pessoa que está fazendo aula de yoga ali, ele sabe os mitos e lendas sobre aquela posição. Não sabe. Se sabe só aquele mito e lenda. Agora, chega o indiano e fala, coloca as mãos em Shiva Hasta Mudra. Shiva Hasta, vamos lá. Colocou a mão, o indiano na hora, ele faz isso daqui. Ele abre o peito, ele vivencia como se ele fosse Shiva. Ele lembra do que a avó contou para ele, que a tia contou para ele. Ele entra dentro do contexto, ele vira o personagem. Agora, é um erro alguém que te ouve e fala assim, puta cara, eu quero ser igual esse cara aí. Nunca vai ser, filho, nunca será. O Capitão Nascimento não vai conseguir mudar. Por isso que até o Dalai Lama fala, cara, não se converte para o budismo. Fica no teu mesmo, é um trampo mudar para o budismo. Em vez de você ter uma pecadora, você é um vazio. Olha o trampo que é mudar. Olha o trampo que é mudar. Né? Você não é mais um pecador, você é perfeito em si mesmo. Eu prefiro ser perfeito em mim mesmo. Mas você não entende o que isso acarreta para você. O que é viver entendendo que é perfeito em si mesmo. A perfeição, né? É um trampo você mudar a sua forma de pensar. Sim. Né? Então é muita mudança. O que eu faço? Vive, né? Não precisa pensar no que fazer. O yoga já foi pensado para você. Há uma série de brasileiros antes de você que já foram erigindo o yoga que você acredita que você faz. Agora, aproveita. O que vai acontecer, volta a reiterar, um momento no qual indianos começarem a vir para cá. Assim como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, a Ashras, a Espaço, tem lá indianos lá ensinando para eles. Vai ter uma cisão, porque assim, uma coisa, toda vez que você vê uma pessoa e ela percebe que aquilo que ela está fazendo não é yoga, ela não para de fazer aquilo. Ela continua fazendo aquilo mesmo que ela perceba. Porque isso porque ela gostou faz daquilo. Bem. Faz bem. Né? Aquilo, mesmo que você... Então tá, eu não vou chamar mais yoga, mas eu gosto disso. Como nós já falamos nos bastidores, assim, mesmo praticando 3 vezes por semana e meia boca, funciona. Você se sente bem, cara. O yoga, mesmo praticado meia boca, dá certo. Dá certo no sentido de você se sentir bem, voltar setinhas sensoriais para dentro, momentos de terapêutico, cara. É totalmente terapêutico. Sim, espiritual. Espiritual, terapêutico. Sim. Já vai dar quase 1 hora de programa. Maravilha. Tem muita coisa para falar, gente. Vocês perceberam que o Roberto Simões não para de falar porque ele tem uma fundamentação teórica em cima do livro dele, que é: comprem o livro, né? Assinem o conteúdo do... Está no prelo. Eu espero que no primeiro semestre de 2019. Vamos ver se isso dá sucesso aí. Me acompanha aí no Instagram.
Vai ser legal ver, Facebook. vocês vão gostar. Yogacontemporâneo.com. Yogacontemporâneo.com. Fala mais articulado. Jabá. Não sei se vocês perceberam. Hora do jabá. Ninguém aqui está ganhando com isso, mas... Todas as entrevistas com esses yogis que eu falei, cientistas que eu comentei aqui, estão na íntegra nesse meu site. Você pode ouvir ele à vontade. No podcast E no Spotify. Fui parar no Spotify por causa dele. Gente, assinem o nosso canal, deem sugestões e tragam contribuições pra gente, que a gente vai gostar um bocado. E a gente se vê no próximo programa. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.